Conexão Delas, mais um episódio. Hoje nós vamos contar uma história que tem a ver comigo, que tem a ver com o Hugo, que tem a ver com uma empresa chamada Jerônimo, que tem a ver com o sertanejo e que tem a ver com a construção da nossa história. Antes de mostrar a nossa convidada, eu queria contar aqui pra vocês uma coisa. Lá atrás, mais de 20 anos, eu e o Hugo, a gente sempre, né, ali envolvido no mundo do sertanejo, na dança, e o nosso sonho, gente, era que o nosso site, que era um grupo de dança, o grupo de dança The Best Cowboys, pelo qual muitos de vocês nos conhecem, que virou depois um site, que ele fosse o site oficial da casa do Jerônimo Oeste Music. Era o sonho nosso objetivo de consumo, nosso propósito de vida era esse. E nessa época a gente foi tentando ali, era muito dono, gente, era 9 donos, era confusão. Aí depois de um tempo, de um ano, a gente falou, não, agora a gente vai conseguir. Conseguiu, ficou só 2 donos. E aí a gente foi conversar com um moço, tinha um moço chamado Ricardo Sintra, moço sério, trabalhador, com uma pilha de problema para resolver, chamado conta. Quando eu fui lá conversar com ele, ele falou, tô ordenando aqui, reclamou muito, vai pro fundo, vamos conversar com o outro. E ele foi bravamente, né, assumiu ali com sócio ainda em viagem, que nem sabia que ser sócio, foi uma confusão bem legal, bem interessante na época, porque se não era o Jerônimo também, né, a gente gosta dessa coisa, e foi se organizando muitas coisas, e eu fui aprendendo todos os dias, aprendendo a fazer conta de evento, aprendendo a fazer evento. Mas uma coisa sempre que foi em comum entre todos nós, sempre a gente foi muito apaixonado no que fazia. E não há como a gente não falar dele, de Ricardo, sem antes falar de uma outra pessoa que entrou na minha vida por essa ligação. E eu falo uma coisa que eu sempre falo pro Hugo, onde tem um lar que tem uma mulher sábia, as coisas mudam, a vida é diferente. E aí eu tive a felicidade e o prazer de conhecer a Patrícia. E a Patrícia, gente, ela nunca mudou o jeito de tratar as pessoas, o jeito de respeitar o trabalho da gente. A Patrícia nunca foi lá pra ser invasiva. Inclusive ela falava, olha, me leva lá porque o pessoal não me conhece, eu vou ser barrada. As pessoas me conhecem aqui pra respeitar aquele ambiente. Então ela nunca foi a mulher do dono. Ela sempre foi a Patrícia Sintra. E hoje eu tenho o orgulho de estar aqui entrevistando ela, para vocês conhecerem quem é a Patrícia, o que ela faz e por que a gente está conversando juntas aqui hoje. Seja bem-vinda! Que lindo! Obrigada, Vivian. Olha, que alegria! Vamos tentar não nos emocionar hoje, com né? Com certeza. Porque é uma história de muitos anos e é uma história muito linda. E você fez uma introdução belíssima, né, sobre nós, sobre o Jerônimo, que vai fazer parte, faz parte, vai para sempre da nossa vida. E obrigada muito por você, pelo Hugo, pela sua família. Tem muita coisa envolvida, né? Até a questão da época que você começou ali, né, ainda na tua carreira, que você cedeu a Gabi, né, pro Jerônimo, né? A Gabi, ela tá emprestada até hoje, mas né? A Gabi tá emprestada até hoje, tá, você tem que ver isso, né? Você tem que rever isso com o Felipe, conversar. Pegar ela de volta. Eu vou trocar uma ideia com o Felipe sobre isso, tá? A gente resolve. E a Gabi ficou lá, né? Virou um patrimônio, eu falo que ela é tombada pelo patrimônio histórico, né? E também foi uma pessoa que entrou pra minha vida, assim, de uma forma incrível. Então, assim, é muita... Eu falo que são muitos laços que eu acredito muito, você acredita também, eu sei disso, que Deus cria situações. As empresas, os negócios, sem querer encontrei, por acaso encontrei, para que a gente possa se encontrar. Só para isso. Isso é tudo desculpas, né, que Deus cria. E a sua família foi se formando, a minha foi se formando. E tudo isso acontecendo no meio de muitas coisas que estão acontecendo. Altos e baixos. E a gente sempre ali. Sempre junto, sempre se ajudando. Você consegue me socorrer aqui? Não, eu consigo te socorrer aqui. E é muito bacana isso. E a gratidão é muito grande, né? Como que é bonito quando uma empresa se forma assim, né? Você abraçando, você vai construindo as famílias, né? E assim as coisas vão se ramificando, né? Era uma empresa de muitos sócios, virou uma empresa de 2, né? Que as coisas foram crescendo, esses 2 foram tendo pessoas, essas pessoas junto, parceiros, foram tendo famílias, né, como nós, né, criamos a nossa família, Felipe criou a família dele, Ricardo
nós criamos a nossa e assim foi indo. Estamos fluindo. Cada um hoje, uns estão trabalhando junto, outros separados, mas não deixamos de estar juntos. Deixa de ser. E você sabe uma coisa que é muito bonita nessa nossa trajetória da família sertaneja? Que eu falo, né, que é uma grande família, eu e o Hugo, onde a gente vai, Paty, é muito engraçado. Eu até levei bronca essa semana. Eu vou falar aqui no podcast, no podcast é meu, eu posso falar o que eu quiser. Por isso que eu tenho um podcast, porque eu não ia, né, servir para ficar seguindo os outros. A produtora sou eu, a diretora sou eu, a apresentadora sou eu. Eu que decido, eu que mando. Quem que eu vou entrevistar, a pauta. A bola é minha, eu decido tudo. É mais ou menos isso. Eu sempre fui meio Mônica quando eu era criança, né? Eu gostava, a dona da lua, né? Como dizia o Cebolinha. Mas o pessoal brigou comigo essa semana na rua bastante. Eu fui na Semana do Cavalo, no evento. E o pessoal falou, não, Vivian, tá tocando funk lá no Jerônimo, resolve isso. Ô, Vivian, leva os meninos pra cantar lá. Eu falei, gente do céu. Aí eu fiquei assim, uma hora eu falei, eu vou ligar pro Felipe, que eu quero receber por essas broncas que eu tô tomando na rua. E eu falei, gente, vocês têm que aprender a respeitar os ciclos das coisas. Vocês não entendem sobre ciclos, né? Vocês não entendem, são ciclos, são fases. Fique com o que foi de melhor das fases, né? Eu aprendi, porque senão a gente sofre muito, né, Paty? Você ficar preso aquela época, os artistas, eles tinham outro comportamento, o mundo da música era outro, o cenário era diferente. Também, você vai no show, tocam funk e assim, e como é que vai fazer? As pessoas precisam pagar conta, então desencana disso, fica com o que foi de melhor, e quando tiver um evento que você gosta, vai, porque é esse que reclama, é o que não vai nenhum, né? Eu posso reclamar, porque eu vou em tudo que faz, dou jeito, vou embora cedo, vou. Procuro cadeira pra sentar? Procuro. Não vou mentir. Quero comer? Quero, mas mudou, porque agora não dá pra ficar dançando a noite toda. Mas eu acho que a gente tem que ficar com o que foi de melhor. E eu tenho muita bagagem. Mas o mais bonito dessa família é o seguinte: a hora que você precisa, é só ligar. Gente, como é como é que eu posso dizer? A agilidade das pessoas, assim, quando eu ligo pro Felipe, ou quando eu ligo pro Ricardo, ou quando eu ligo pro Beto, estendendo a pessoa do Beto também, que ele também faz parte dessa época. Muito. É na hora. Não tem assim, é tipo, já te ligo. Você sabe o que é um deputado falar assim, já te ligo? Ele nem atende um monte de gente, não dá. E não é porque quer, não, é porque é muita coisa. Exatamente. E aí, ou então, não vou conseguir, mas o que eu posso te ajudar? Com tal coisa. Né? Agora, na situação do livro também, Felipe, preciso de uma ajuda. O que você precisa? Preciso da casa para fazer o lançamento do livro. Tá bom. Na mesma hora. Combina com a Gabi. Mas é que dia? Eu falei, não é quinta? Ah, não, quinta tranquilo. Pode combinar com a Gabi, alinha com o Carlos. E é uma história que é um caminho que você vai fazendo, né? Quando você constrói esse caminho, que é um caminho do bem, você sempre tem amigos. A gente nunca tá sozinha. Com certeza. Né? E é assim que é. E você e o Hugo construíram isso, né? Vocês sempre foram muito parceiros um do outro, vocês sempre estiveram sempre juntos, né? E com muito trabalho, muita dedicação. E vocês criaram esse caminho e ainda continuam criando esse caminho de laços, né? De amigos. E que é assim mesmo. Ai, gente, pega uma caixinha de lenço lá pra gente. Ai, Paty, gente, é porque é difícil falar da gente sem falar da gente. Você entende isso? Vocês entendem? Falar da gente sem falar da gente é difícil, né? E vocês é um casal, uma pessoa só, né? Quando a gente casa. Unificou, né? Unificou. Você não consegue pensar no Hugo sem a Vivian e a Vivian sem o Hugo. Né? É impressionante. Eu não enxergo. Se eu fecho o olho, eu vejo vocês dois, né? E vocês fazem parte, sim. Acho que você não tem nem noção, Vivian, de como você me inspira. Vocês. Uau. Porque eu sempre vi muito a sua garra, a sua dedicação em tudo que você faz, né? Você pode pegar, vou dar um exemplo muito bobo, uma xícara de café, você transforma isso no que você quer, né? Com muita inteligência, com muita sabedoria, com muita luta, com muita garra. Então,
minha amiga, eu te admiro, sim, muito. Uau, não é pouco. gente, É uau. verdade. Ai, que lindo. Te admiro demais, Gratidão. demais. Gratidão, a gente nem sabe onde que chega, né, as ações que a gente vai fazer. E Né? assim, todas as coisas. Sim, eu já tive várias conversas com o Ricardo sobre vocês. Todas as vezes que a gente encontra vocês em algum evento ou em algum lugar, eu e o Ricardo, a gente tem o mesmo pensamento sobre vocês, né? De muita amizade mesmo e admiração. Eu fico muito grata por isso. Eu acho que eu vou... Hugo Farias, vamos fazer o seguinte, vamos, né? É o seguinte, vamos, né? Bora. Boa, aqui. Né? Não, que lindo. É difícil, porque, assim... Obrigado, gratidão. Eu nem são preciso, muitos momentos. Eu nem preciso dizer o tanto que... O quanto vocês também nos ensinaram. Eu acho que é entender que é a troca, né? Que é importante. E quanto eu aprendo todos os dias, né? Uma vez a Gabi ainda brincou assim, falou assim... Conversando com o Felipe lá, não sei o que aconteceu, um evento que eles iam fazer. E aí a Gabi falou assim... essa pessoa aqui vai comprar. E o Felipe disse assim... Nossa, essa pessoa aí tem cara de ser um coach, alguma coisa assim. Ele falou, né? Palestrante e tal. Aí ela falou assim... Uai, coach tem cara agora? Gabi, né? Gabi sendo neta de Dercy Gonçalves... E, ué, não vê a Viva? Não, a Viva é uma coach formada no Jerônimo. E ele falou isso na olhar dele, mas o olhar dele é o seguinte, vou traduzir isso, gente. É você cuidar de pessoas no meio de eventos, é diferente. Porque eventos têm eventualidades. Evento não é programadinho. Não. As pessoas, elas bebem, as pessoas, elas ficam cheias da razão. As pessoas querem o melhor momento, a melhor experiência. Mesmo elas fazendo tudo errado, pagando atrasado, então assim, e você tem que ter aquele cuidado, aquela cautela para transformar aquela experiência dela na melhor, com as circunstâncias que você tem. Né? Quando a gente ia fazer um evento externo, meu Deus, que confusão, era caixa, era fio, era maquininha, era assim um checklist que eu nem dormia uma noite anterior. Todo mundo, uma multidão tava ali e todo mundo querendo, né? E gente, tem tanta história. Acho que eu vou fazer um podcast, Hugo Farias, me lembro de fazer um podcast um dia só pra contar os perrengues da noite. Eu acho que vai ser bem legal esse podcast. Com o Ricardo e com o Felipe. Não, vou fazer uma roda, eu vou trazer o Ricardo, o Felipe e o Beto. Será que eu consigo um dia? Esse meu sonho. Eu acho que nessa vida eu ainda consigo reunir os três num podcast, Hugo Farias. Aí a gente vai colocar só os babados da noite. A gente vai dar uma audiência. Vai dar uma audiência, né? Se não dá gente no show, no podcast vai dar, com certeza. Mas aí a Patrícia entrou. Vamos falar da Patrícia. Agora vamos sair. Agora começou o podcast, de verdade. A Patrícia, ela, né, tem lá a tua formação e ela já trabalhava na área dela. O mundo do evento foi algo que ela teve que foi percorrendo junto, porque quando a gente é casal, gente, não tem como, você percorre junto o caminho. Exatamente. E eu queria que você contasse, Patrícia, por que você escolheu essa profissão? Você vai contar também que profissão é que é essa. E como que foi lá no começo para você escolher? Como que foi que você começou esse movimento? Em que momento você sentiu que teve que deixar uma paradinha? E depois, por que você retomou? Eu vou deixar por tua conta enquanto eu tomo meu café aqui. Tá bom. Vivian, eu tenho 20 anos de formada, sou fonoaudióloga. E eu formei, minha primeira pós foi em áudio. E aí, assim, eu trabalhei por uns 7 anos, não me lembro, tá? Trabalhei como audiologista, tive uma clínica onde a Gabi entrou, né? Foi minha primeira secretária, era novinha. Entrou, me ajudou muito e trabalhava em várias empresas. Mas eu nunca pensei em trabalhar sem ser na parte de audiologia. E assim segui. E o que é audiologia? Exame auditivo. Exame auditivo. Entenderam, né, pessoas? É porque, né? Inclusive eu, né? Não sabia, mas vamos lá. Então, eu fiz minha pós em audiologia, exame auditivo. Sim. Né? E aí eu engravidei, eu casei, engravidei. E eu fiquei 9 anos parada. Cadê a foto do casamento pra passar aqui na televisão? Não tem hoje, mas outro dia eu mostro. Só tem gente importante no casamento. Eu tenho, porque eu sou arquivista. O Hugo falou que eu sou arquivista. Tem fotos desse casamento guardado. Um dia eu mostro pra vocês. Gente importante. Aí, eu fiquei 9 anos parada, Vivian, cuidando da minha família. Trabalhando. Pouco serviço, né? Cuidar da sua família. Pouco. Trabalhando também com o Ricardo. Trabalhando assim, nos shows, fazendo parte, né? Dessa vida dele.
Jerônimo, né? E aí fiquei 9 anos. E um dia, aí eu fui para Copenhague. Você lembra? Lembro. Que eu tive a franquia da Copenhague. Fui para TAV, que hoje a gente tem a farmácia de manipulação. Sim. Fiquei 1 ano também na TAV e na parte mais do financeiro. E aí resolvi sair da TAV. E aí falei, meu Deus, e agora? Vou voltar para minha casa, né? Para minha família. E aí uma amiga minha, a Luciana, que é a esposa do Caê, lá do Aras, ela também é psicóloga infantil. E ela virou, já tem muitos anos que ela tá na psicologia infantil, e ela me convidou para atender um paciente dela. Aí eu falei, como assim? Eu tenho muitos anos que eu não trabalho, não tenho condições. Ela falou, calma, mas você tem coração. Uau! Você tem coração e as pessoas estão precisando muito de amor, e você tem amor para dar. Isso é o primeiro passo. E depois você vai se atualizando. E aí ela me deu de presente uma menininha. E assim eu fui estudando, né? Voltando meu estudo. Atualizando, né? Atualizando. E aí tem uma amiga minha, chama Josi, que tem uma filha que tem uma síndrome, que precisa também muito de tratamento fonoaudiológico. E ela chegou um dia para mim e falou, vou te dar minha filha de presente. E foi realmente um grande presente. Que lindo. Na minha vida. E eu comecei a trabalhar com criança assim. E fui estudando. E um dia apareceu uma mãe. Porque queria um atendimento comigo. O filho dela tinha 13 anos na época. Eu nunca atendi um menino de 13 anos. E aí era autista e com uma síndrome da X frágil. É uma síndrome neurológica, né? Aí eu falei, gente, não tem essa capacidade de atender o autismo e nem essa síndrome. E ela ligou uma vez, ligou 2 vezes. Eu falei, eu vou receber essa mãe, né? Porque como que a gente fala não pra mãe, né? Recebi. E eu tô lá conversando com ela contando do filho dela. E Vivian, na hora que eu já tava na minha cabeça falar não pra ela, né? Passar ela pra uma outra profissional. Nisso ela comeu, na hora que eu juro pelos meus filhos, na hora que eu fui falar não pra ela, ela começou a chorar. Ela chorava. No momento que ela chorou, Vivian, eu senti uma força tão grande no meu peito, um amor tão grande. E eu entendi que Deus queria isso na minha vida, que era um propósito de vida, que Ele estava me dando um presente. E Ele estava te dando uma resposta. Era uma missão. Das nossas orações. Exatamente. É isso daí, minha filha, que você veio fazer. E aí, não se amedronte. Exatamente. Vai que eu te ajudo. Eu senti muito forte isso dentro de mim. E aí eu não tive como falar não para essa mãe. Atendi o filho dela por quase 1 ano. E fui estudando. E ela sabia que eu não tinha, mas aí eu entendi o que ele queria. E aí foi que eu comecei a minha caminhada com os autistas, né? E aí daí eu não parei mais. Então, meu estudo mudou tudo, né? O foco do meu estudo. Hoje eu tenho pós-graduação em autismo, hoje eu tenho em desenvolvimento infantil, eu tenho ABA, eu tenho a neuromodulação. Eu fui desbravando esse mundo. Você se espalhou nisso, né? Me espalhou. E assim, eu atendo com muito amor. Porque eu não atendo a criança, eu atendo uma família. Com certeza. Né? E isso para mim é como se é um propósito de vida, né? Então cada paciente que vem, me procura, eu posso ficar com ele, eu não sei se eu vou ficar com ele 1 dia, 1 mês, 1 ano, 5 anos, mas que ele vai entrar, ele vai conversar comigo, essa mãe vai me conhecer, porque ou é para eu ajudar essa mãe, ou é para ela me ajudar. Com certeza. E eu nunca sei.
Essa é uma troca, né, Paty? É uma troca que vai, assim, além da minha profissão. Sim. Então, isso para mim é muito especial. Então, eu cuido muito. Lembra que eu falei ali Sim. com você sobre as mães? Sim. Então, eu sou fã, sim, dessas mães, dessas crianças autistas, porque elas são para mim, elas são guerreiras, elas são leoas, elas me ensinam, todos os dias elas me ensinam uma coisa, o que é ser mãe, né, me mostra. Dentro do seu caminho, né, que eu vejo muito em comum com o meu, dentro dessas adversidades que as mulheres enfrentam, eu trabalhando aqui com mulheres empreendedoras com foco em seus negócios, como estilo de vida, como fonte de renda, como liberdade, como encontro delas mesmas, né? Porque tem isso, né? E o que eu percebo muito dentro delas, que muitas delas vêm, como você diz, a técnica, o curso, eu falo, não é sobre o curso, eu sempre falo, o que eu ensino tem na internet. Exatamente. O que eu ensino, você mexer numa agenda, fazer um planejamento estratégico, usar as ferramentas da administração para o seu negócio, é sobre a internet, sobre o YouTube. Eu até falo, não precisa vir aqui para isso. Você precisa vir aqui para você ter um apoio, ter com quem contar. Porque o mais difícil é ter com quem contar. E quando a gente sabe que tem com quem contar, a gente se sente mais forte. Exatamente. Porque é aquela coisa, eu vou, mas se eu precisar, eu posso ligar para a Vívia, né? Eu vou, mas se eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar para ela. Se ela não souber, ela vai saber alguém que sabe. Ela pode me dar uma orientação, ela pode me dar uma luz, né? Ou dar uma bronca, né? Que às vezes eu dou bronca também. Então, é sobre ter com quem contar, né? Não é sobre ser... Eu achei bonito isso que você falou. Não é sobre você ser a melhor no que você faz. Eu falo assim, que dentro da área que eu faço, tem gente que faz melhor. Exatamente. Tem gente que faz pior, porque cada um tem um jeito único de ser. O que é afinidade, Paty? Então, isso que você traz é o seu cuidado, é a afinidade que você tem com as famílias que vêm até você. Exatamente. E a primeira coisa, quando eu vou atender uma família, é isso daí. Você tem que ter empatia pelaquela família. Você tem que saber entender, se colocar no lugar do próximo, daquela família. Então, daquela dor, daquela criança que tem várias habilidades, vários problemas. Então, você tem que se colocar no lugar dessa família, é a primeira coisa. E fazer aquela criança olhar para você e sentir a confiança que ela tá ali, ela tá sendo cuidada, ela tá sendo respeitada, né, pelas dores dela, pelas inseguranças. Então, isso é a primeira coisa. Depois, você consegue tudo. Esse trabalho, Paty, ele é feito em parceria com vários profissionais, né? Então, é uma luta muito maior, porque não é um só profissional, né? Hoje uma criança, ela tem que estar, para quem não entende muito, para quem não vive esse movimento, eu sei um pouco porque nos corredores aqui da Casa Rosa, tem as mães, né? Que nós temos a Carol, vou até te apresentá-la depois, que é a mãe da Sara, e é uma luta, assim, constante da Carol. Ela, tem dia que ela chega aqui na mentoria e chora. Tem dia que ela vem na aula para aprender um conteúdo e aí ela tá bem quietinha. E aí, de repente, eu dou uma cutucada nela e ela fala, gente, eu preciso falar. No meio da sala de aula, treinamento de, sei lá, financeiro. E aí ela chora. Ou então ela tem às vezes ela vem e ela tá muito negativa. Aí ela reclama. E aí vem um bombardeio de irmãs do empreendedorismo aqui, que vem pra ela e fala, não, o que você tá precisando? Onde você quer que liga? Você quer que busca? Eu te ajudo com isso. A outra vem e fala, não, eu te ajudo com aquilo. E aí, de repente, ninguém às vezes precisa fazer muita coisa. Só o fato de estar junto, né? Então, ter com quem contar. Isso, que tem mães que a hora que eu olho, eu pergunto, como você está hoje? Ela para e chora. Porque ela não é olhada. Ela não é olhada. Quem são os profissionais que trabalham com você hoje nesse campo de multiprofissionais? Pelo menos os mais, né? Eu tenho a psicóloga e a psicopedagoga. Entendi. Que meu trabalho é em conjunto mesmo. Sim. Com essas duas profissionais,
né? Então, para você atender um autista, é como se fosse uma pirâmide, uma pirâmide não, é um triângulo, que você tem a terapia, você tem família e você tem escola. Você precisa que todos esses lados, essas pontas estejam interligados. Porque eu não consigo fazer um trabalho bom sem a família e sem a escola. E a família não consegue também sem a terapia e sem a escola. Então, e mesma coisa a escola. Então, a gente precisa ter esse trabalho integrado, né? Então, nenhum consegue sem o outro. Então, você tem que estar em contato ali com a escola, você tem que estar em contato com a família, para que essa criança evolua, para que você consiga ajudar essas famílias, né? Então, eu tenho uma clínica, né, que eu trabalho junto com a psicóloga e com a psicopedagoga, né, psicopedagogia, que a gente trabalha muito essas habilidades sociais. Eu paro assim, a gente conversa muito quando a gente vai debater os pacientes. O que está precisando agora? Muitas vezes aquela família está precisando que a criança, para facilitar a vida dela, fala um sim, né? Que já vai ajudar a vida dessa família muito, né? Não é colocar várias palavras na boca dessa criança, e sim, um sim, um não. Se ela quer uma água ou se ela não quer, um apontar, né? Então, que está tudo dentro dessas habilidades sociais. Tem habilidades domésticas, habilidades escolares, né? Habilidades todas essas habilidades sociais, de você poder levar sua criança num cinema, de você poder levar sua criança a fazer um lanche, né? Tem mães que falam assim, meu sonho é levar meu filho para ir no cinema, para comer uma pipoca, entendeu? Então, ensinando isso. É isso que a gente trabalha muito, ensinar essas crianças as coisas básicas. No meu consultório, eu tenho... Não tem essa cozinha que você tem lá fora? Sim. Eu tenho uma cozinha fora. É para levar a criança na parte de fora, para ela poder sentar, para ensinar ela a sentar, para ela comer um pão de queijo, né? Para ela saber pegar num garfo, numa faca, para facilitar a vida dessa família. E dentro da escola, enfim. E aí você joga isso generaliza isso, né, na vida dessa família. O primeiro ponto, né, Patrícia, eu acredito que seja para qualquer coisa, mas trazendo essa situação, é a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. Porque tem muitas famílias que ainda não entenderam. Exato. Tem mães que não sabem nem como pedir ajuda. Se você vier falar para ela o que você está precisando, ela não sabe nem o que pedir de ajuda para você, né? E aí que entra a ajuda das coaches, dos psicólogos, terapeutas, para saber pegar aquele fiozinho que tá ali, ó, e puxar, desenrola. Porque a hora que você puxa, vem coisa. Vem. Desenrola, tem coisa. Essa questão da tríade, né? Quase tudo na vida é 3 pontos, exatamente. Né? Tríade. E aí, até dentro do empreendedorismo não é diferente, né? Você estava falando aqui e me veio muito isso. Quando uma mulher me procura, eu sempre pergunto, assim, num primeiro momento da conversa, como tá o teu lado espiritual? Como é que tá a tua conexão com algo maior? Independente do lugar que você frequente como religião. Então, assim, se eu não estou bem com isso, também tem alguma coisa que eu preciso olhar. Aí depois vem um segundo ponto. E o teu emocional? Quando a gente fala das emoções, e aí entra as terapeutas, entra os psicólogos, entra muito sobre qual é a minha relação comigo mesma. Como eu estou me dedicando para mim primeiro, para os meus, para quem tem família, para quem tem filhos. Aí que vem o meu trabalho. Porque eu não consigo ajudar a mulher a vender mais, a mulher
organizar uma agenda, se ela tá nesse ponto que ela ainda não se encontrou, se ela nem sabe se é isso que ela quer da vida dela. Então, assim, eu sempre falo, venha pra gente tratar o empreendedorismo, mas a gente trata tudo junto, porque nós somos um todo. Exatamente. Não existe isso, né? Vou deixar os problemas pessoais lá pro lado de fora. Eu sou muito rígida em relação a, se nós vamos sentar pra trabalhar, nós vamos sentar pra trabalhar. Exatamente. Mas se eu vejo que a pessoa não tá bem, eu falo, vem aqui, vamos conversar? Vamos ali fora um pouquinho. Porque ela tem que querer, a pessoa tem que querer sair de um ponto pro outro. Sim. Né? Porque se ela não quer... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, aí vem a importância de você fazer essa pessoa querer se deslocar, sair de um ponto pro outro, né? Chacoalhar, porque é assim que a gente vê, conhece o nosso potencial. E foi bem assim que teve essas transformações na minha vida, tiveram. Porque quando eu fiquei 9 anos dentro de casa, eu não sabia o que eu poderia fazer. E esses 9 anos parado? Eu tenho curiosidade de saber. Você ficou parada, entre aspas, né, gente? Parada, uma mãe dentro de casa, uma esposa, né? Parada, vamos lá, ela não estava atuando como fono, só isso, né? Exato. Esses 9 anos não atuando como fono, estando ali 100% na função mãe, responsável por um lar, esposa, trabalhando pro marido, né? Os negócios do marido, envolvido em tudo que acontecia, viagens, né? Ou segurando a ponta para que ele pudesse sair, para que ele pudesse viajar. Vivian, desculpa. É só isso. Como foi esse tempo? Era pesado para você? Não. Você sentia que era necessário? Como era para você? Foi muito importante na minha vida. Eu sei que hoje eu estou com a maturidade que eu tenho da minha vida profissional. Foi por esse tempo que eu passei também, né? Porque assim, eu pude dar atenção para os meus filhos, para o meu marido. Ricardo é um marido que ele gosta de dar atenção, né? Ele gosta de sentar, ele gosta de conversar, né? De conversar sobre o dia dele. E eu pude dar toda essa atenção para os meus filhos também, para casa. Então, para mim foi um período muito importante na minha vida, onde eu iniciei a minha vida espiritual, né? Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por tudo isso, inclusive ter essa maturidade espiritual que eu tenho hoje, eu não enxergaria o que eu enxerguei nessa mãe que eu te contei. Uau. Né? Da dor, eu não conseguiria me colocar no lugar dela. Eu tenho certeza disso. Porque, só um pouquinho, desculpa. Não tem problema não, aqui é quase ao vivo, não dá nada não. Porque o que eu senti foi muito forte. Então, eu tenho certeza que eu não... O espiritual, o cuidar do lado espiritual é uma coisa que a gente sempre conversa, é que a gente consegue lidar com as nossas imperfeições. E a gente começa a entender o quanto nós somos egoístas. Né? Porque, e até trazendo esse tema aqui para você, compartilhando com você, porque vai fazer muito sentido na sua trajetória também, na tua profissão, que a maternidade é a maior oportunidade da gente trabalhar o egoísmo. Né? E eu nunca tinha parado para olhar para ele com esse ponto. Então, uma mulher, quando ela se torna mãe, quando ela gera uma vida, e essa gerar pode ser gerar de várias formas, esse gerar vida, ela ama de forma incondicional. Então, o primeiro desapego do egoísmo, porque o homem, ele é egoísta. Nós, seres humanos, somos egoístas. Não adianta falar que não. Se tem uma coisa que você fala assim, a Vivian, o que você acha que todas as pessoas que você conhece, incluindo você, precisam trabalhar? Eu vou falar que é o egoísmo. Porque ele é a base de todas as outras coisas. Ele é a base da nossa inveja. Ele é a base da nossa soberba. Ela é a base da nossa presunção em achar que a gente é sempre certo. Porque o mundo é sobre o que eu penso. Exatamente. Né? E ele também acredita que não é problema dele. Tá lá fora. Sabe aquela coisa de você jogar um lixo pra fora do carro? E você achar que tá jogando fora? Só que você tá jogando dentro do seu planeta. Né? Aquela coisa de falar assim, uma pessoa passou ali e pediu uma comida, mas isso não é problema meu. E tá dentro do seu planeta, tá dentro do seu processo. Ele podia pedir comida para outra pessoa, mas ele resolveu pedir para você. Que oportunidade você poderia? Você poderia pelo menos ter olhado no olho daquela pessoa e falar para ela assim, olha, hoje eu não posso te ajudar, mas que Deus abençoe você, que você consiga ajuda no outro lugar, que você não passe fome. Você poderia ter olhado.
Mas a nossa opção quase sempre é, que cara chato. Nossa, eles tinham que colocar alguém ali na porta para não deixar essa pessoa entrar. Você já se colocou no lugar dessa pessoa que precisa pedir a comida? A humilhação. Você já passou para isso? Você tem que pedir porque você não tem a condição de colocar um prato de comida pro seu filho. A dor, quantidade de não que essa pessoa ouve todos os dias. Ela recebe um sim, ela recebe 499 não. E é uns não é uns não. Oh, meu filho, desculpa, eu não tenho. É uns não. Sai daqui, você tá incomodando, você tá atrapalhando o meu negócio. Então é muito pesado. E eu também não tô aqui culpando o outro lado, porque talvez o outro lado também não aprendeu a lidar com isso. Porque talvez tenha sido muito difícil para o empreendedor, ou talvez a pessoa também esteja num dia difícil. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar, sabe? E também não é sair dando para todo mundo comida, dinheiro, que eu não acho, eu nunca acreditei que isso resolva. Mas é olhando para a pessoa e perguntando o que você precisa de ajuda. Exatamente. Como que estão as condições? Nesses trabalhos sociais eu aprendi muito, né? Eu tinha muito o olhar que caridade tinha a ver com doação de roupa, doação de comida, doação de dinheiro. Isso é uma coisa que é ensinada pra nós, né? Exato. Olha, filha, separa suas roupas pra doar pra quem não tem. Olha, você tá comendo comida, você sabia que tem gente que nessa hora não tem o que comer? Então a caridade envolve isso. Mas o material, ele é uma ponta da caridade, mas não é o mais importante. Ele é fisiológico, porque o nosso corpo precisa comer, precisa, num frio desse, por exemplo, precisa estar coberto, senão o corpo físico não aguenta. Ó, seu filho ligando aqui, o povo do dentista, ó, que é o dia de fazer manutenção. Agorinha a gente confirma, tá? Já confirma, peraí. Agorinha, clínica, agora a gente confirma. E eu já falei pra pôr o telefone do pai, mas colocaram da mãe, porque liga primeiro pra mãe. Pai, liga pra mãe. Liga pro pai, liga pra mãe, a dentista, já atendo. Então, aí a gente trazendo isso. Mas, na verdade, as pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam ser olhadas. Olhar no olho dessa pessoa e falar assim, por que você tá no nosso país? Por que você veio? Onde você mora? E lá onde você mora, como são as condições? Entendi. Você não tem que deixar as crianças. Você já procurou apoio numa rede de governo? E não julgar. Então, muitas vezes eu paro no semáforo para conversar. Quando eu tenho oportunidade, quando dá tempo, eu sento. Quando eu posso ajudar, eu ajudo com dinheiro. Quando eu não posso ajudar, eu faço uma prece de 10 segundos. Exatamente. Senhor, abençoe essa mãe. Que não falte comida para ela. Então, às vezes, gente, vocês ficam pensando que ajuda. Se você tem condição de mandar um avião lá pro Rio Grande do Sul, manda. Mas se você não tem, faz sua prece. Faz sua doação. Faz a sua intenção. E aí eu sempre falo, né? Tem um monte de tragédia igual ao Rio Grande do Sul acontecendo ao seu redor em proporções silenciosas. Tem muita gente depressiva perto de você. Tem muita gente passando verdadeiros... Perder tudo perto de você. Perder tudo. Perder inclusive a dignidade. Porque nem dormir em paz as pessoas estão podendo dormir. Tem um monte de gente. E aí você não percebeu. Você não se tocou ainda que esse é o combinado seu com Deus. Ajudar as pessoas que... As suas oportunidades, elas estão ao seu redor. Elas não estão lá longe. E isso é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente. Exato, Paty. Né? Não é uma coisa que de vez em quando você pensa, de vez em quando você reza, de vez em quando você pensa. Não, sempre. Todos os dias. Vai ter dia que você vai passar por uma pessoa e nessa vida louca que a gente fica correndo, vai. Mas aí você tem que sempre estar puxando a corda para ter essas reflexões, né? E através da oração a gente tem isso daí. Então é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias. Exatamente. Inclusão. Falam muito da inclusão, né? Escolar, inclusão na sociedade. Não é uma coisa que você de vez em quando você pensa. Todos os dias você tem que fazer essa inclusão na sua vida. Exato. E com as oportunidades que aparecem, né? O que a Paty está falando. E tem uma outra frase também que eu li uma vez que fala o seguinte, que você não vai conseguir desenvolver, curar todas as chagas do mundo. Mas você escolhe alguma bandeira. Faz o seu papel. De repente, esses dias eu estava assistindo, acho que era o Globo Repórter, não sei o que era. Eu estava em casa à toa lá. Ou era um documentário. E aí, nesse documentário, tinha um cara, biólogo, super estudado, feito várias formações,
E ele morava no meio de uma selva, uma casa assim no meio de uma selva. Você lembra disso, né, Hugo Farias? Hugo The Best. Você lembra disso? E o cara numa casa, cara super QI altíssimo, PhD, PH, não sei nem falar os nomes que eles falam pra disso. E lá nessa casa, ele tinha um cercado maior que esse espaço que a gente tá aqui hoje, que era a casa de um macaco desse tamanho, que era raro. Aí já tava em extinção a espécie. Acho que ele só tinha 3 daquele no mundo, só tem 3 no mundo. E a vida daquele homem cuidar desse macaco. E aí, pra cuidar do macaco, porque o macaco come algumas coisas, alguns insetos. Ele tem um outro lugar, que lá ele alimenta os insetos com todas umas caixas organizadas. E eu quase morri, porque era uma caixa de baratas que eles mostraram. Que ele fica ali fazendo todo... Porque a barata tem que comer coisa boa. A barata servir de alimento para aquele macaco. E assim, várias outras coisas. Eu fiquei olhando aquela situação, eu falei, gente, um homem tá lá no meio da selva, não teve família, e ele tá cuidando do macaco. Ele tem as outras funções lá, mas o macaco o que me chamou a atenção foi o macaco. Olha a causa dele. E você acha que a causa dele não é nobre? Nobríssima. E Vivian, e aí que eu falo para você, de você descobrir o seu propósito. Sim. Você acha que esse homem não descobriu o propósito dele? Claro, descobriu. E ele colocou tanta importância nesse propósito que ele se especializou. Ele é um grande estudioso naquilo Sim, ali. Que ele está fazendo, se propôs a fazer, porque ele descobriu um propósito. Por isso que é importante a gente descobrir. Cada estudo que eu tenho, eu não paro de estudar. Até porque eu amo estudar. Mas tudo é por causa disso. Por esse propósito que Deus me deu na minha vida. E isso enche meu coração tanto, porque eu rezo todos os dias, eu agradeço a Deus por ter me dado, porque é um presente que Ele me deu. E eu vejo isso como uma missão. Então eu estudo aquele paciente, estudo os outros, porque isso completa meu coração. Eu imagino, deve ser lindo. Deve ser lindo. Pra mim é lindo. Deve ser lindo. Eu me emociono todas as vezes que eu vou falar, que eu falo hoje da minha profissão. Porque é um grande presente na minha vida que Deus me deu. E Paty, é muito bom a gente trabalhar alinhado com o nosso propósito, né? Olha, eu fico assim, uma felicidade tão grande, porque Deus não poderia ter me dado coisa melhor. É muito na bom minha mesmo. vida. Ontem uma psicóloga amiga nossa mandou assim: Vivian, como você está? Como está o seu coração? Eu falei, batendo. Tá tranquila. E eu tô bem feliz, na verdade, mas eu tô calma, eu tô bem. Ela falou, não, porque eu tô preocupada, né? Porque é muita coisa acontecendo, eu tô vendo assim, né? E tá muita coisa. Eu falei, mas tá tudo sob controle, tá tudo acontecendo nos horários que tem que acontecer, né? Eu tô dormindo, eu tô comendo, eu tô com a minha família e tô vivendo as coisas que Deus propôs pra minha vida. Exatamente, e que Deus vai colocando coisas na vida da gente a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, entende, né, que o que Ele quer pra você é isso. Sim. E Ele vai te preparando para aquilo. E é o que tá acontecendo com você. Você não contou pra mim lá por que você tá montando seu instituto, no seu instituto? E aí Ele vai te dando coisas e no mesmo tempo Ele vai te presenteando de um outro lado. Você ajuda de um lado, você faz sua parte, que Ele faz a dele. Com certeza. Né? E isso eu sinto todos os dias. Tem coisas assim que acontecem que hoje eu não ligo mais, né? Que me preocupava. Porque eu tenho certeza que Ele está cuidando. E é sobre o propósito, né? E é uma coisa... gente, Deus é o grande gestor. Eu falo que Deus é o nosso maior sócio. Para quem é empreendedor, para quem tem carreira aí e talvez não tenha um chefe para falar o que você tem que fazer, você tem que entender que Deus, Ele é seu grande sócio. Eu sempre falo assim. Então, todas as vezes, né? Fica uma dica aí, tá, empreendedor? Se você achar que pode ser sério, olha, me peça gente, para ligar para... Gente, olha, o celular tá conversando. Não tô precisando de emergência. Eu falei, eu também quero. Então, Hugo Farias, aqui, ó. Hugo Farias, faz favor. Traz aqui. Ah, não, tá a garrafa aqui.
Você tá ficando. Você tá só você olhando aqui, a porque gente. aqui é tudo ao vivo, gente. Eu nunca gostei do gravado. Você sabe disso, né? Eu não gosto do gravado. Eu tive uma experiência eu vou falar sobre o de Deus, de grande gestor, que isso é muito importante. O celular quebrou o clima aqui. O que eu ia falar? Eu fiquei 8 meses trabalhando com a Randala. A Randala, né, no canal de TV, que é o Papo de Imprensa. Inclusive, tive. E cadê a Randala? Então, a Randala, já muda. Nós vamos achar a Randala já. Mas vamos chegar na verdade, eu não conheço, eu sei pelo nome. Tá? Nós vamos falar da Randala. Porque também. Ricardo trabalhou muito com Trabalhou a Randala, a RC+, veio de lá, né? Veio dessa época que eu sou vinculada à Randala. E eu tive a oportunidade feliz de ser... eu já fazia o podcast, é bem interessante essa parte. Fazia os videozinhos aqui, né, amor? Até esse nome aqui, ó, tá até a caneca dessa época. Talk Coffee com Vivian Carlo. Tinha inventado isso daqui. Uma época. Acho que eu fiz uns 4 episódios, não voou esse programa não, na época. Mas esse daqui foi o que a Randala me enxergou. A Randala viu um vídeo meu no YouTube, encontrei com ela um dia na estética e ela falou, Vivian, eu queria que você apresentasse um programa de TV pra mim. Eu falei, mas eu não sou da área da comunicação, não tenho formação nisso. Eu sou formada da vida você aí, nasceu. né? Eu gosto de fazer isso, né? Aí ela disse assim, não... Mas é aquilo lá que você faz que eu quero, que ela é bem diretona, assim. Eu falei, então tá, bora lá. E aí eu fui fazer o Papo de Imprensa, fiz 8 meses Papo de Imprensa. E aí eu tive, né, tem até, depois eu vou colocar o link aqui da entrevista que eu tinha com o Ricardo, tá lá. E nesse meio tempo que eu tava ali mexendo na área da comunicação e conversa com um e conversa com outro, eu comecei a perceber o quanto que esse negócio é legal, sabe? De você trazer as pessoas e você contar a história das pessoas. É muito bacana, né? É muito lindo. E eu vim trazendo, e hoje, né, o caminho que a gente tá percorrendo, que aí acabou acontecendo que nós unificamos todos os nossos movimentos, virou Conexão Delas, que é uma comunidade de mulheres empreendedoras. E esse canal que a gente tá aqui falando é um canal da gente também tá contando essas histórias. Tem muitas histórias lá no nosso canal, inclusive se inscreva, tá? Ativa o sininho, participe, nos maratone, tem histórias lindas, pega o papel e a caneta, ó, tem sempre alguma coisa, algum insight. Não é que o que a gente vai falar é para ensinar, mas gera um insight dentro de você, então você tem que estar presente para você estar ouvindo. E quando trouxe esse caminho que a gente está hoje, mas uma coisa tudo isso é o seguinte, você tem que perguntar para ele. Sempre. Tudo que você vai fazer, você pergunta pra ele. Então, assim, como é perguntar pra Deus? É assim. Você recebeu uma proposta. Por exemplo, a Patrícia acabou de chegar ali e me fez uma proposta ali no corredor. É de verdade esse bilhete. Ela falou, Vivian, vamos olhar pra esse lado. E eu já fiquei pensando, já ficou... O senhor fez ela vir aqui, não foi pra gravar podcast. Não foi. É outra coisa que veio no meu coração de falar, vou falar com a Patrícia pra ela gravar podcast. Nunca foi sobre um podcast. Nunca foi só sobre um podcast. Então, eu já fiquei pensando. Aí eu vou fazer o que à noite? Vou dar esse exemplo prático. E aí, senhor? É pra fazer mesmo? É esse caminho? São essas mães, são essas mulheres? É esse caminho? Também tem que percorrer essa seara? Então, vamos. O senhor me colocou no caminho, o senhor me deu a ideia. Eu falo que se Deus dá a ideia, dá o chão depois, gente. Ele dá a ideia, você fala, nossa, sonhei com uma coisa, nossa, tive uma intuição, nossa, tive um insight aqui, que eu falo em inglês, né, em vez de falar ideia, né, eu falo, tive uma ideia aqui. Não é, gente, sopro de Deus. Exatamente. Recebe, guarda, não joga fora, não descarta, amadurece aí na sua cabecinha, põe no papel. Vai lá, o poder da escrita. A escrita é incrível, gente. Escreva no seu bloquinho de anotação, no caderninho, no seu diário, o que for que faz sentido pra você. E aí depois você vai amadurecendo a ideia. E é muito engraçado esse negócio da associação, até puxando né, o gancho. Quando a gente começou com essa conversa lá atrás, né, eu falei, gente, mas por que fazer uma associação? Aí já começou o primeiro passo que pega no ego. A associação não tem dono. Olha só. A primeira coisa que eu li de associação que me impactou. A associação, você está numa associação. Exatamente. Você não é de uma associação. Olha só, já começou aí, né? Então, eu teria que ser algo que eu tenho que ter desapego. E nós somos apegados. Não adianta, todo mundo é apegado. Ai, mas se vir uma pessoa que eu não concordo com a ideia dela. Se não vir, você vai sentar, você vai conversar e vocês vão amadurecer uma ideia juntas para caminhar nesse propósito. Mas foi algo que a gente tem que já aprender aí. Viva, voltando nesse assunto, É tudo assim mesmo, é assim, Patrícia. Que a gente tem que ouvir, né, as mensagens, sentir, né, e escutar o que Deus quer pra gente. Mas assim, a gente só consegue mesmo com oração, estando ali, conversando com Ele. No barulho do dia a dia, a gente não escuta mesmo. Né? Você tem que ter seu momento, não sei, dentro do carro, no seu cantinho do pensamento, em casa. Você precisa se silenciar para você conseguir entender. Mas
depois desse episódio que eu falei para você da mãe, né? Sim. Que eu contei, que eu senti que era um presente de Deus. Aí em janeiro agora desse ano, eu tive outro presente, que eu tenho certeza que tem um grande amigo nosso, que é o Jajá Neves. Eu falo que é um presente, outro presente. E eu entendi na mesma hora. Ele é presidente de um partido chamado Partido Agir 36. E ele me convidou para ser secretária do estadual desse partido Agir 36. E esse partido é um partido do autista. Ele é só envolvido pelas causas do autismo, né? Das leis do autismo, nas lutas das mães, das famílias. Então ele é envolvido só com o autista. Então, assim, se você quer falar sobre luz, sobre rua, não é o foco. Não, ele tem um tema só: autismo. Então, tudo que envolve autismo... Aí são coisas que a gente não sabe, né? A gente não sabia. E é um partido... o presidente nacional, ele é bem conhecido, é um partido nacional. Sim. E aí que eu recebi esse outro presente, que hoje eu sou secretária estadual desse partido. E quando eu fui para dar o sim, eu fiquei indecisa também. Falei, gente, nunca fui para essa linha da política, né? Não sei nem falar, né? Tava nervosa de gravar um podcast? Tava nervosa aqui, você imagina eu falar para um monte de gente. Já precisou subir no palco no aniversário então, do Jerônimo, que não subia, né? Eu não sei nem fazer isso. E isso, Vivian, isso daí... eu quase morri, não dormia, né? Eu falei, meu Deus do céu, que eu vou, será que tá certo? Será que não tá, né? Eu aceitar que, sim, uma coisa pra mim, uma coisa tão grande, né? Ser secretária de um estado, de um partido nacional. E aí, sim, vários questionamentos na minha cabeça, perturbou. Aí olha como são as coisas. Eu conversei com Deus, mas não entendia. No mesmo tempo que eu conversava, a resposta estava confusa. Eu falava, será? Aí tem uma imagem de Nossa Senhora, que eu sou muito devota da Nossa Senhora de Fátima. Tem uma imagem que eu comprei da Nossa Senhora de Fátima, que ela quebrou. Caiu na minha casa, quebrou. E isso tem 3 anos atrás. Ela quebrou. E eu chorei. Eu liguei pro padre que eu tinha comprado. Ele falou assim, minha filha, ele viu tanto desespero que eu tava, pega tudo e traz aqui. Tem 3 anos atrás. E eu fui, levei. Ele falou, minha filha, eu vou falar pro irmão Marcos restaurar a sua imagem, mas fica calma, tá? Nossa Senhora tá dentro da sua casa. Eu falei, eu quero ver Nossa Senhora, desesperada. Ele falou, espera, ele vai arrumar. Vivian, isso demorou 3 anos. Numa segunda-feira, uma semana antes de eu receber a posse, lá em Brasília, eu fui lá em Brasília receber essa posse. Que chique, eu tenho uma amiga que foi em Brasília. Olha, eu não sabia disso, gente. Ai, que chique. Em Brasília, receber a posse. E aí, Vivian, e eu tava nesse conflito, né? Uma semana antes, Padre Maurício me liga. Numa segunda-feira, minha filha, vem pegar sua santa, ela tá pronta. No momento que eu tava em tanta confusão na minha cabeça, se eu tava certa ou se eu não tava, a minha Nossa Senhora volta pra mim. E o que você acha que é isso? Olha a resposta. É uma resposta. Você tá no caminho certo, que eu estou no caminho certo, que ela está comigo, a Nossa Senhora, que Deus está comigo. Eu fui com meu coração tão tranquilo. Olha só, gente, pega aí, né? Olha só, olha a resposta. Ela precisava do quê para ela seguir essa aceitar isso? Paz.
Ela precisava ter tranquilidade. Ela já não Tranquilidade. esperava mais, talvez que fosse chegar naquela semana. Você tinha, né, na correria do dia a dia, você acaba até esquecendo. E naquela semana, a pessoa tinha que ir fazer alguma coisa que estava naquele coração, né, aquelas emoções, ela recebe uma notícia que traz o que? Uma paz para ela. É uma resposta. É uma resposta. Só que quem não tá aberto a entender... Não entende. Não entende. Então, eu estava aberta a receber por todo esse caminho que eu tive que amadurecer, né? Foi meu primeiro entendimento e esse foi meu segundo. Acalmei meu coração, fui e eis-me aqui, Senhor, né? E veio hoje falar no podcast, também tava nervosa. Eis-me aqui, Senhor. Não queria vir, tava doida. Acho que hoje, quando ela me mandou bom dia, ela tava doida pra falar, então, pai, essa semana, por causa da corrida do livro, né? Vamos adiar? Claro, Vivi, você tá muito corrida. Eu falei, eu já falei assim, não, manda o localizador, tá tudo certo. E venha. Eu não podia falar não jamais. Mas eu não posso falar não, mas se a Vivian falar que não pode... Já não é culpa minha. Aí eu já, né, Senhor, fiz minha parte, né? Mas gente, e é dentro pra quem nos acompanha aqui, que tem um público muito grande de empreendedor, trazendo isso como uma lição, eu gosto sempre de trazer na prática, é assim, quando você colocou um projeto na mão de Deus, e você fala assim, eu vou fazer, né? E aí você vai seguindo os caminhos, que aparece. Gente, quando começa a fazer muito não, cancelar... Então, não é. Você entende? Os sinais, eles vão vindo, né? A gente estava conversando domingo, nós temos uma reunião e o domingo outro, sobre essas coisas de o que a gente veio para fazer aqui. Né? E aí eu falei, você lembra quando você tomou essa decisão ir por esse caminho? Você viu que teve um primeiro movimento que foi aquele movimento que você faz pela sua força, pela sua vontade. Mas você percebe que o caminho, os outros passos não vão fluindo. E os outros caminhos, quando não é pra ser, eles não se abrem. Não se abrem. E você fazendo tudo certinho, você fala assim, nossa, eu tô fazendo tudo certinho, mas aí quando eu for pra pisar aqui, não dá certo. Igual aquelas brincadeiras do Faustão, igual aquelas brincadeiras das Olimpíadas. Você ia lá e puf, batia na porta errada, aí você ia pra outra porta. Então, gente, muitas vezes a gente teima. Eu sempre falo, quando uma coisa não tá vendendo, quando uma coisa não tá dando resposta pra você dentro do seu negócio, tem duas coisas. Ou você tá errando o foco, você até é bom naquilo, mas talvez você esteja errando o foco. Ou muitas vezes você também não tá prestando atenção no que você tá fazendo. Não tá prestando atenção nas respostas que estão vindo. Então, é isso, né? O que a Patrícia falou. Ela tava naquela angústia. E aí, o que ela recebe? Deus falou, não, essa mulher precisa de alguma coisa que acalme o coração dela. Né? E aí, estou cuidando de tudo. Ela trouxe. E às vezes ele vai falar com você assim, ó, gente, a Vivian, ela tá muito cansada, tá muito sobrecarregada. Vou mandar uma pessoa pra ajudar ela. Né? Foi o que eu falei, né? Agora eu tô treinando as duas pontas, gente. Eu tenho funcionário jovem, eu tenho funcionário sênior. Eu tô com os funcionários das pontas, né? Então, nesse momento, eu tô treinando adolescente e tô treinando aposentados. Ou pessoas que já passaram aí dos 50 a mais, né? Que estão com outra vivência, porque tem menos pressa. Eu tô com a turma da pressa e a turma sem pressa, né? Eu tô treinando opostos, porque eram pessoas que eu precisava. Pessoas o que eu falei pra Paty, às vezes para fazer coisas com mais calma, que não se assusta. A gente às vezes precisa de pessoas que não se assustam tanto. E que se acontecer alguma coisa, elas vão saber ser delicadas. Lidar com os problemas. Aí tem um público jovem que ele é bom de tecnologia, gente. Explora isso, não fica criticando o jovem porque ele tá no celular. O celular é legal, a tecnologia é legal, use-a com sabedoria, ensine a criança a usá-la com sabedoria, que ele vai gostar. Essa geração nova, ela é muito ligada na tecnologia. Não é à toa, gente. Não é à toa. Deus não ia dar para o homem a inteligência de criar a tecnologia, as redes sociais vamos falar um português criado para ferrar a humanidade. Eu falo então muito pros meus filhos. A gente precisa olhar isso com cuidado, né, Paty? Exatamente. Eu falo isso pro meu... Não tem como você ficar tirando a tecnologia da vida das suas crianças, né? Porque tá ali, você precisa. A gente trabalha o dia inteiro com o celular, né? Como que você vai tirar o celular daquilo? Você vai falar, você para de mexer com o celular do claro. Aí você tá assim, né? Mesmo para de mexer no seu celular. Exatamente. Eu falo muito isso pra Ricardo. Ele fala assim, esse guri não sai do celular, Júlia também. Eu falo, tudo bem, então vamos tirar, mas o que a gente vai colocar? Né? Uau! O que você vai colocar no lugar? Exatamente. Vai deixar ele no tédio? Vai ficar olhando pro teto? Meditando.
Não vai. Então tira o celular e vai conversar com seu filho, vai sair, vai alguma coisa. Vamos pro cinema, vamos no mercado, coisa. vai fazer alguma coisa. E eu todas as vezes eu faço essa pergunta pra tudo bem, acho ótimo, vamos, mas o que nós vamos colocar no lugar? Uau. Porque nós vamos, vai tirar e vai olhar pro teto? Não, aí nós vamos ficar ali no telefone, você vai ficar do lado do telefone? Não, isso não pode. Verdade, muito boa essa pergunta, essa reflexão. Mães, pais, prestem atenção. Cuidadores também. Você vai tirar a tecnologia, ok, mas o que você coloca no lugar? Você vai dedicar um tempo para isso? Claro que cada um na sua faixa etária, né? Tô falando do meu menino que tem 16, da minha menina tem 12, eu tô falando, você coloca isso na sua vida, né? No seu filho de 3 anos, 4 anos, independente. Mas você tem que colocar algo no lugar. Paty, até trazendo pra vida adulta, não sei se você observa, deve observar, quando você fala assim, vou sair pra jantar com meu marido. Então, não sei se acontece com você. A gente sai com propósito. Aí, às vezes, como a gente trabalha juntos também, a gente gosta muito de participar ativamente da vida, das decisões do outro. Então, quando a gente vai comer em algum lugar, a gente aproveita pra conversar e trocar ideia sobre alguma coisa, sempre. Né? Às vezes eu falo, olha, eu preciso sentar pra tomar uma decisão sobre a capa do livro, dar um exemplo bem simples. Aí eu falo, vamos comer alguma coisa pra gente conversar sobre isso? Então a gente cria uma ambiência, porque senão vai ficar igual a maioria dos casais, que vão pro lugar e cada um fica no celular. Exatamente. Pra que saiu de casa? Eu e o Ricardo, a gente cuida muito disso, muito, muito, muito. Principalmente, eu vou falar pra você, principalmente o Ricardo. A vida inteira, desde eu tenho, 22 anos com o Ricardo. E sempre, mesmo namorando, a gente saía pra comer, ele sempre observou os casais ao lado. Ele sempre puxou, sempre conversou, e eu acho isso muito importante. Tem que prestar atenção nas pessoas, né? Isso daqui é usar a seu favor. Achei muito interessante, eu vou até fazer um post sobre isso. Você quer tirar o celular do teu filho? Você tira. Você quer tirar o celular, mas vai colocar o que no lugar? Vai fazer o que com isso? Vamos criar uma atividade juntos? Exato. Né? Vamos fazer o seguinte, lá em casa eu falo que tem a hora do rush. A hora que a gente chega em casa é a hora do rush, né? Eu chego, eu largo a mochila, tiro o sapato, põe o celular em cima, aí eu vou lá, começo a ir pros apartamentos. Lá em casa tem vários apartamentos dentro de um apartamento. Eu falo assim, vou lá no apartamento do Caio, primeiro visitar meu filho Caio. Daqui a pouco vou lá no apartamento do Caio. Aí eu bato na porta. Põe número na porta. Vou pôr, legal, interessante. Igual um hotel, assim, sabe? É uma pousada, não sei. Mas é meio pousada, porque a cozinha é compartilhada, então não é bem uma pousada. É uma pousada lá em casa. E aí eu bato na porta e aí, como ele é muito objetivo, cada filho é de um jeito, né? Ele fala o necessário e tal, daí a pouco ele já me... Hein, vai lá na Nicole, vai lá no papai. O meu também é assim. Vai, já deu, né? Já pegou as informações necessárias, é bem objetivo. Aí a gente vai lá pras meninas, as meninas, né, mulher, né? Conversa mais um pouquinho, uma fala uma coisa, outra fala outra. O que você trouxe na sacola? Aí é a hora da confusão. O que você trouxe? Ai, queria comer, vamos esquentar. Aí começam as demandas. Só que a gente percebe o seguinte, é o que o Hugo fala, é pra conversar. A minha filha chega, então ela tá coçando. Ela fala, vem aqui, deixa eu ver o que foi nesse dedo. Não é pra se assustar que tá coçando, é pra você pegar a mãozinha. Já sei, eu vou pegar uma pomada. Eu vou lá, pego a pomada, né? Eu queria comer. Vamos lá no mercado então buscar? Vamos lá na farmácia então comprar? Gente, é uns 40 minutos. Depois. Acabou. Comeu, brincou, conversou, fez um doce. Contou uma coisa que aconteceu no dia, falou dos gatos. Os gatos também são assuntos lá em casa, são os melhores assuntos. O que a gente mais ri lá em casa, os gatos são palhaços da casa, porque a gente sempre tem alguma coisa engraçada que aconteceu no dia cachorro. Por causa dos gatos. Então é uma coisa assim. E depois cada um foi pro seu... vamos assistir? Não vamos. Aí a gente senta pra assistir, às vezes eu e o Hugo, eles vêm, interrompem no meio, aí eu dou pause no filme, presta atenção. Aí vem 2, vem 3, vem 4, aí depois sobe todo mundo de novo, aí volta. Aí tem hora que ninguém quer ir lá. Então é viver os momentos, né? Então assim, você vai tirar algo, assim, mas o que você vai colocar no lugar? O que você vai colocar? Hoje você vai dar atenção? Tem umas séries que fazem a gente aprender, de aprendizagem, de reflexão, né? Eu gosto muito de assistir filme principalmente com a Júlia. A Júlia, a menina de 12 anos, ela ama assistir filme.
Então, ela sempre fala, mãe, vamos assistir filme hoje? Sempre. E eu sempre dou esse tempo de assistir filme com ela, porque existem filmes muito lindos, Com né? certeza. Histórias, séries, né? Minisséries hoje em dia. Exatamente. Tem tanta coisa. O meu mais velho tá mais difícil, exato, essa fase também. Mas são fases, né? São fases. Mas tem que dar atenção. Do outro jeito, né? Aí tem que achar o outro formato. Exatamente. Você tem que tirar e colocar alguma coisa. Sim. Né? Que seja alguma coisa que ele esteja querendo na hora, mas pelo menos você já tirou o foco daquilo ali. E às vezes é pouco tempo, né, Paty? Às vezes as pessoas ficam achando que qualidade é a quantidade de tempo que você dá. Gente, às vezes pode ser 5 minutos. Exato. 5 minutos de atenção. E é qualidade, não é quantidade. Tem umas amigas minhas que falam bem assim, às vezes a gente tá aqui, né, como a gente vive em comunidade, é muito bacana esse movimento. Elas falam assim, Vivi, eu tô preocupada com... Tem duas que trabalham comigo, elas falam, Vivi, eu tô um pouquinho preocupada com fulana. Porque eu senti que fulana tava meio assim, eu sei que você tá na correria. Eu falei, não, eu percebi, mas eu não tive a oportunidade de conversar. Aí eu sempre falo, não, mas eu vou ter um tempo de qualidade com ela tal dia. E às vezes é um almoço. Tem dia que a pessoa fala, Vivi, eu tô corrida, mas eu queria tanto trocar uma ideia. Eu falei, vamos almoçar? Porque hoje eu tô sem realmente, mas eu tenho 1 hora do almoço, a gente almoça e já conversa. Pode ser? Não, maravilha. Então às vezes é 40 minutos, é meia hora. E isso a gente tem que trabalhar muito na gente também, né? Porque então a vida senão a vida vai atropelando e a gente vai deixando pra lá as pessoas. Exatamente. Eu vejo assim muito com a minha mãe, né? Com a família, né? Com minhas amigas, enfim. Se você deixar mesmo, a vida vai, a rotina, Com né? certeza. Vai te atropelando e você tá ali vivendo só o seu mundo ali, sua rotina, você não liga mesmo. Né? A hora que você vê já tá à noite, já tá na hora de dormir, e assim vai. Né? E esse podcast Multiassuntos de hoje, lindo, maravilhoso, né? Multiassuntos de hoje, maravilhoso. É porque muito... Gente, assim, sabe o que é podcast? É minhas conversas gravadas. Eu falo, pô, o que é podcast? É uma conversa gravada. Eu quero conversar com as pessoas. Eu inventei esse negócio de podcast, sabe por quê? Pra eu conversar e o Hugo não me interromper. Porque ele não pode me interromper. Ele tem que ainda tem que ficar lá atrás. Vou até fazer um vídeo, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou fazer um vídeo. Aqui, ó, vou fazer um vídeo. Ó, quieto! É o podcast que eu inventei, tá? Eu e Patrícia aqui. A gente tá gravando o podcast aqui, tá aqui a telinha, tudo. Inclusive um presente lindíssimo que eu ganhei dela, vou postar pra vocês, uma foto. E aí eu inventei o negócio de podcast pra me conversar com as minhas amigas. Ele fica assistindo e não pode nem interromper. Olha a agonia que ele fica. A agonia louco pra conversar. Louco pra sair correndo e ele não pode sair, porque ele que tá cuidando ali. Né? A agonia, né? E daí é terapia. Esse é terapia. Não pode falar. Exato, é terapia. É a terapia do Farias, na verdade. E tem que ficar sentado. O Tasmania tem que ficar sentado, quietinho. Aí ele mexe no celular de vez em quando. Tá vendo? Que é terapia que eu inventei pra ele. Viu como é que eu sou boazinha? Eu te dei uma terapia. Mas é isso. E eu quero muito, assim, já aproveitar, porque eu acho que a gente já passou de 1 hora falando aqui. Agradecer, né, Paty? Porque eu acho que agradecer pela tua vida, pela tua família. Agradecer a Deus pelo nosso encontro aqui, na vida, né? Também. Na vida, né? Nessa escola chamada vida. Todo esse carinho que existe, tanto de vocês por nós e nós por vocês. Todo esse respeito. Gente, vocês imaginam você ter mais de 2 décadas de convivência, nunca ter brigado? Isso é bom. É maravilhoso. Isso é difícil, né? E a gente conviveu bastante. Eu falo pra Gabi, eu sou a pessoa mais feliz, porque eu vivi com você 7 anos, sentado do seu lado, eu nunca briguei com você. Eu falo que eu sou uma vencedora, né? Eu tô há 22 anos com o Hugo e nem pôs ele pra fora de casa nem um dia, né? No máximo eu falei, vai dormir no sofá, né? O máximo que aconteceu. Mas depois tava lá no sofá, lá querendo saber por que a gente tinha que resolver aquilo antes de dormir. É muito bom, mulher é ótima, né? E agradecer também, porque se eu estou hoje também com esse projeto em mãos, gente, que é um convite também, porque é amanhã o lançamento, tá? Sim. E se eu estou começando a escrever alguns capítulos, e se eu estou hoje também trazendo através da escrita e através do conhecimento a oportunidade de ajudar mais pessoas, porque não é só sobre quem vai ler. Já começou aqui, ó. Eu falo que já começou aqui. Fala, cadê? Já começou aqui. Já começou nesta grande família que foi formada. Né? A gente tá com um grupo aí. Hoje, olha pro Hugo, eu gravei 15 lives em 12 dias. E eu só não gravei mais porque eu não consegui encaixar os tempos. Faltou 12 pra gravar. Eu gravei 15 lives em 12 dias. Com elas. E lives assim, de 70 minutos. Eu vi uma lá, 85 minutos. Falei, meu Deus, quem vai assistir isso? Só eu mesmo que vou assistir depois. Mas tá bom.
não fiz pros outros, fiz pra mim, eu vou aquela live pra mim, né? Pra eu aprender com aquelas mulheres, né? E pra gente ter essa troca. E já tô desenvolvendo parceria pra ir pra Bahia, pro Pernambuco, pra ir pra São Paulo, lá, encontrar com as meninas. E assim, então, já começou aí o processo. Então, eu agradeço a Deus, porque também a construção da Vivian, que tá aqui hoje, acreditando nela, começou lá. Começou lá no sertanejo, começou lá na Rádio Cuiabana, onde eu trabalhei, começou lá na música, começou lá com a família Jerônimo, que o Jerônimo é uma grande família na minha vida, né? Vários filhos, vários aparentados, várias relações familiares que acabou... Esquecemos do Carlos. Ainda tem o Carlos, tem a Eliane, né? Tem a Dai. Gente, é uma família linda. O Carlos, inclusive, hoje o Carlos carinhosíssimo. Essa semana a gente foi lá pra resolver as coisas do lançamento, demais, né? Já resolvemos tudo, tá tudo alinhado. Fica tranquila, Viva, tá tudo certo. E amanhã cedo eu tô lá, vou abrir a casa, amanhã eu tô lá cedo lá, vou só sair pra arrumar, pra passar um reboco na cara e voltar, porque eu quero ficar lá, eu gosto de ficar na... Gente, eu gosto da parte do... Eu falei pro Hugo, vai ter que ficar tirando foto com todo mundo. Eu queria tanto conversar com as pessoas. Falei, não dá de vocês fazerem foto espontânea, porque eu vou ter que ficar pousando toda hora, porque eu quero estar com as pessoas. Minha vida era estar com as pessoas. Minha vida é estar com as pessoas. Então, isso daqui só foi possível porque também vocês cruzaram o meu caminho. Então, eu tenho muita gratidão. Trazer você aqui hoje, pra mim, é um movimento de também saber o que tá acontecendo na sua vida. Entender por que Deus quer que nós... cruzemos propósitos, vamos dizer assim, mas também é um movimento de agradecer você e a sua família linda por tudo e que Deus continue honrando e que Deus dá umas missões para nós fazer junto aí, que a gente tá interessada nesse momento. E é isso, Paty, eu já te agradeço. Eu te agradeço, sim, imensamente por estar aqui com você e com o Hugo, né? Já te falei da minha admiração, do meu carinho por vocês. E se estende também, Ricardo, né? Com certeza ele pensa do mesmo jeito. Obrigada mesmo. Gratidão. Gente, sigam aí, eu vou colocar o Instagram dela aí na legenda pra vocês. Sigam essa mulher linda, tá bom? E vamos fazer coisa junto. E quem precisar de mim, aí, mamães, aqui, olha, mamães que passam aí, nem né? se for pra conversar. Tamo junto. Não, Paty vai fazer uma roda de conversa aqui. Você topa? Pronto, claro, já convidei. Fez podcast, agora vai. Na verdade, esse podcast é uma teinha. Sabe aquela quando eu dou a isca? Aí você mordeu a isca. Agora eu já mordi. Já vou trazer pro Conexão, gente. É uma rede de apoio. Amém. Gratidão. Obrigado, Hugo Farias, mais uma vez por tudo, viu? Pela paciência, pela terapia que você fica nessa câmera aí, pelo café que você fez pra nós hoje, tá? Muito bom o café. Pela sua agonia trabalhada todos os dias, né? Deus abençoe o seu servir no empreendedorismo para todas essas famílias que você serve junto comigo. Gratidão, Paty. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, maravilhoso. Deus. Obrigada. Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus.